Entender isso muda o jogo quando o assunto é estética peniana. Existem dois tipos de pênis, mais uma vez, dois tipos de pênis, então você obviamente faz parte de algum desses tipos. E é claro, os dois vão ser beneficiados de procedimentos estéticos, mas um desses dois, vai fazer realmente você mudar de patamar e talvez mudar até de vida, se eu posso falar dessa forma. Fica comigo até o final para você entender qual que é o tipo do seu pênis e que procedimento é esse que pode fazer você mudar de vida. Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para marcar uma consulta comigo, o link está na descrição e o QR Code aqui na tela. Existem várias características do pênis que são importantes para um especialista. Para você fazer qualquer tipo de cirurgia ou procedimento, seja desde uma fimose até vasectomia, você vai observar várias características que são importantes naquele pênis. Então, por exemplo, tamanho do prepúcio, quantidade de prepúcio, quantidade de pele, né, que ele tem sobrando além da glande. Isso são informações importantes na hora de você planejar uma postectomia, por exemplo. Na hora de fazer uma vasectomia, por exemplo, qual que é o testículo? É muito retrátil, retrai demais quando ele fica nervoso no exame físico, ele dá aquela retraída, o testículo vai lá para cima, isso dificulta fazer um procedimento só com anestesia local. Paciente que a gente vai fazer por exemplo, propor para ele uma injeção intracavernosa, ele tem muitas veias superficiais, é uma característica importante no planejamento do local de aplicação da injeção intracavernosa. Então eu te falei alguns detalhes, quantidade de prepúcio, testículo retrátil ou não, veias superficiais, tamanho, circunferência, todas essas são características do pênis que cada um tem diferente, é impressionante, rapaziada. Cada pênis é diferente um do outro. Você pode falar, mas o meu tem 13 e o dele tem 13 também. Mas, cara, veias superficiais são diferentes, quantidade de prepúcio é diferente, sensibilidade é diferente. Então, cada pênis é único. E é por isso que quando a gente vai propor qualquer tratamento, a gente tem que planejar o tratamento, programar o tratamento para aquele pênis. Cada procedimento é diferente para cada pênis. Mas tem uma subdivisão que, de fato, tem dois tipos. Que é aquele pênis em que ele muda muito de tamanho entre flácido e ereto, ou seja, o que é mudar muito de tamanho? É dobrar ou mais, triplicar, quadruplicar de tamanho entre flácido e ereto. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que o estado flácido, o pênis tem 5 centímetros, e no estado ereto, o pênis tem 15 centímetros, ele aumentou 3 vezes de tamanho. E tem paciente que aumenta até mais do que isso. Esse tipo de pênis, tem um termo em inglês para isso, que é o pênis chamado de grower, né, nos Estados Unidos, termo em inglês. É o pênis crescedor, de uma tradução meio tosca. Então ele cresce muito de tamanho. Por que isso acontece? Porque no pênis você tem uma camada, uma túnica bem fininha, chama túnica de Dartos, uma camada muscular fina, está embaixo da pele, mas antes do corpo cavernoso. Então se a gente for de superficial para profundo, pele, túnica de Dartos, corpo cavernoso. O que é corpo cavernoso? Corpo cavernoso é exatamente o que se enche de sangue, aquele músculo que se enche de sangue para você ter ereção. Então você tem pele, túnica de Dartos, corpo cavernoso. Essa túnica de Dartos é uma musculatura, portanto ela contrai e relaxa também, é bem fininha. Situações como tensão, umidade, frio, fazem ela contrair e o pênis dá aquela retraída. Só que tem gente que essa retraída contrai demais, parece que é tartaruguinha encolhendo lá, tá dentro do casco. Então, é aquele pênis. Se você tem esse tipo de pênis, bota aqui embaixo. Pô, seu pênis aumenta quanto de tamanho? 2, 3 vezes? Quanto que é flácido? Quanto que é ereto? Bota pra gente, só pra você entender a quantidade de pessoas que tem essa característica. Não é só você, não. É a maioria dos homens, inclusive. Essa característica é muito comum. E tem homens que se incomodam com isso. E não tem por que você ficar incomodado com isso. Em 2025 você vai entender comigo por quê. Versus o grower, você vai ter aqueles pacientes que têm um pênis no estado flácido muito próximo do tamanho de ereto. Cara, são pênis que crescem ali mais ou menos 1 a 2 centímetros apenas entre flácido e ereto. Então o paciente, basicamente, o pênis dele de flácido simplesmente fica ereto. Então flácido e ereto tem praticamente o mesmo tamanho. É a característica chamada em inglês de shower, ou como se fosse um aparecedor, é um pênis que já se apresenta da forma com que ele é de verdade. Esses pacientes geralmente são super satisfeitos com essa característica, porque na sunga ele fica com um volume legal, ele fica pelado, tomando banho, tem uma característica ali mais longa, mais bonita, tal, então ele é super satisfeito. Às vezes ele se incomoda com o calibre do pênis, ele gostaria de dar uma engrossada no pênis, ele também vai se beneficiar desse procedimento, mas ele não se incomoda com o tamanho do pênis flácido. Eu te prometi um procedimento que aquele paciente grower
vai se beneficiar muito e talvez mude de vida mesmo, é o que eu vejo. Esses pacientes que têm essa característica do pênis retrair demais, eu já vi paciente que não toma banho na frente da esposa, já vi paciente que evita ficar pelado na frente do parceiro em estado flácido, só quando tá duro. Por quê? Porque tem vergonha dessa retração peniana, ele acha feio, ele se incomoda, e isso limita muito. E pessoal, não é para julgar essas pessoas não, ninguém é doido, maluco não. Então assim, isso por muito tempo não tinha o que fazer para isso. Mas por exemplo, se você encontrar alguém que vai fazer um procedimento estético no nariz, uma mulher que vai colocar prótese de silicone, todo mundo vai incentivar, todo mundo vai falar, pô, legal, tá correndo atrás de se sentir melhor, de se sentir esteticamente mais feliz, tá buscando autoestima, parabéns, corre atrás, eu te apoio. E quando o assunto é pênis, pô, coisa da sua cabeça. E não é verdade, a gente está buscando simplesmente melhorar, não tem nada demais em buscar se sentir bem com você mesmo. E eu estou falando do procedimento que a gente é mais procurado aqui, que é o preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância segura, né? Você tem ácido hialurônico no seu próprio corpo, portanto, a chance de você ter uma infecção, uma rejeição, ela é mínima. É feito em consultório, é um procedimento rápido, simples, com anestesia local e com resultados praticamente imediatos após o procedimento. E como a gente injeta esse ácido hialurônico abaixo daquela túnica de dartos, abaixo daquela camadinha muscular ali, você vai ver o engrossamento do pênis, 2 a 3 centímetros, e vai alongar o pênis no estado flácido, principalmente por característica grower. Para o paciente que tem um pênis shower, né, um pênis que já é grande, né, um pênis que já é grande no estado flácido, ele pode até crescer um pouquinho mais, mas não é o que ele ganha mais. Ele vai ganhar em calibre, ele vai ter uma circunferência aumentada de 2 a 3 centímetros, mas talvez ele não ganhe muito em comprimento, nem flácido, nem ereto. Se você quer saber um pouquinho mais de detalhes sobre esse procedimento, inclusive valores e até alguns antes e depois, você pode mandar uma mensagem para aquele celular que eu falei no início do vídeo, pedir o vídeo, pedir informações que a gente vai dar toda ela para você. E se você quer saber se 13 centímetros é capaz, ou se o seu pênis é capaz de dar prazer, o tamanho do seu pênis, de dar prazer para uma mulher, eu vou deixar um vídeo para você na descrição. E até o próximo vídeo.